Olá, jovens! Vamos continuar falando do software Woca, abrindo o site Woca que a gente trabalhou na última aula, clicando em início, fazendo login, vamos clicar em projeto para abrir o projeto elétrico que a gente desenhou na última aula. O próximo passo é distribuir os circuitos. Ele vai fazer uma distribuição de forma automática dos circuitos, clicando aqui nesse botão. E agora ele já fez a nova distribuição dos circuitos. Ele colocou o chuveiro num circuito específico, ele fez uma separação das tomadas, as tomadas estavam todas como circuito 2. Ele colocou algumas tomadas como circuito 2 e outras tomadas como circuito 3. Por exemplo, as tomadas aqui da cozinha, do banheiro e da área de serviço. Essa distribuição das tomadas é feita de forma automática. Se porventura você quiser mudar alguma classificação de tomada, basta dar dois cliques e você escrever para qual circuito você vai posicionar essa tomada. A próxima etapa do projeto é o posicionamento do quadro de energia. Eu clicando aqui no quadro de energia, ele faz um posicionamento de forma automática, buscando o melhor posicionamento com base nas potências instaladas. Se a gente tem um chuveiro e muitas tomadas de alta potência nesse canto da casa, ele tenta posicionar o quadro um pouco mais nesse canto da casa. Logicamente, isso é uma posição teórica, né? Aqui ele posicionou inclusive na zona do chuveiro. A gente tem que pegar o quadro e posicionar onde realmente a gente quer. Vou deixar o quadro de distribuição nessa parede aqui entre a sala e a cozinha, próximo ao ponto sugerido. A próxima etapa, seguindo aqui da esquerda para a direita, é posicionar o medidor. Vou posicionar o medidor num ponto que seria o ponto do muro da residência, aqui, mais ou menos. A próxima etapa do projeto é fazer a distribuição dos eletrodutos, que é o caminho que vai passar a fiação em todo o projeto. Posso fazer de forma manual, através desse botão, ou de forma automática e depois ir corrigindo para o melhor traçado. Vamos fazer de maneira automática, aproveitando o recurso do software, depois a gente vai corrigindo de maneira manual. Cliquei na distribuição automática, ele já faz a distribuição dos eletrodutos. Agora vamos ver trecho por trecho se está bem distribuída. A fiação sai da caixa de distribuição, onde está a proteção, e segue para o banheiro, para a cozinha e para a sala. E depois ela acaba seguindo para os outros cômodos. Aqui no quarto, a gente tem que evitar ao máximo de passar eletrodutos aqui na laje, né? Se tiver essa maneira, é uma boa solução. Essa tomada, por exemplo, eu não quero que venha da laje, mas sim que venha desse outro interruptor ou mesmo dessa tomada baixa, passando por baixo dessa janela. Então eu posso clicar no eletroduto, apagar, clicando em Del, venho na distribuição manual, clico da onde eu quero sair, clico para onde eu quero chegar. E agora o nosso eletroduto está passado. Vamos verificar aqui no quarto, um eletroduto vindo para cá, outro para a porta e depois para o ar-condicionado. Como o ar-condicionado é uma tomada alta, uma tomada de uso específico, eu acredito que vai ficar melhor ligando o eletroduto direto do teto para essa tomada. Vamos ver a sala. Da mesma forma, ele passou um eletroduto aqui onde que nem existe parede. Então vou apagar esse eletroduto. Vou apagar esse aqui também. Eu acredito que vai ficar melhor ligando esse ponto a este ponto. E depois, novamente, este ponto a este ponto. Aqui eu prefiro ligar primeiro no interruptor, que é uma tomada média, depois ligar esse ponto numa tomada baixa. Aqui eu estou em dúvida se ele está ligado mesmo. Depois a gente verifica se tiver um erro ali. A sala está ligado. O banheiro daqui para o chuveiro. Essa tomada aqui e a arandela e o G. Para mim isso aqui está ok. Talvez melhorar um pouco aqui a estética, né? Colocar o 3 aqui para fora e o G aqui à frente. Talvez melhore um pouco. A cozinha. Vem para a tomada, para outra tomada e para o interruptor. De acordo. Quero apagar aqui e fazer o eletroduto percorrer a parede por debaixo da janela. Então clico aqui, aqui e vai ligar o eletroduto. Na área de serviço, se por aqui
eu já tenho um caminho para o circuito. Se eu quiser modificar, em vez de vir o circuito para tomada, depois para o ponto de iluminação, se eu quiser ir primeiro para o ponto de iluminação, basta eu deletar o caminho e dar um outro caminho por aqui. Ele não faz a ligação automática, mas eu posso ligar um eletroduto, né, do nosso quadro de distribuição até o medidor. E nesse caso eu vou falar que é um eletroduto subterrâneo, que vai vir pelo chão até o nosso quadro de distribuição. E como ele é subterrâneo, ele é uma linha pontilhada agora. A próxima etapa é o lançamento automático da nossa fiação. Clicando aqui em lançamento automático da fiação, o nosso software vai verificar se todos os pontos estão ligados. E aqui um ponto que eu tinha visto que o software não passou o eletroduto é ligando essa tomada para cá. E ele indica com uma seta onde está o erro. Então vamos corrigir o erro aqui. Está faltando um pedaço de eletroduto. Então conduto daqui para cá. Fizemos a ligação. Vamos fazer o lançamento agora, tentar novamente o lançamento da fiação de maneira automática. E quase que como mágica, agora temos a fiação de toda a residência. Infelizmente o software não faz o desenho ficar limpo, então a gente tem que clicar aqui. Uma maneira de deixar o nosso desenho limpo é clicar nos pontos e ir puxando para deixar o nosso desenho de maneira um pouco mais limpa, ok? Depois de clicado em lançamento automático da fiação, podemos já clicar em dimensionamento dos condutos, dimensionar a bitola dos eletrodutos. Vamos agora melhorar o nosso desenho, puxar os circuitos para o lado aqui, para ficar um desenho mais claro possível. E agora eu vou ajustando o desenho para o desenho ficar limpo. Essa tomada eu vou colocar aqui em cima, esse circuito aqui para o lado. Como que ele funciona na nomenclatura? Ele vai dar o nome do circuito, aqui circuito 1 está indo uma fase e dois retornos, e vamos utilizar a fiação 1,5. Se ele não colocar a fiação, por default, a fiação utilizada é 2,5. Da mesma forma, a bitola dos eletrodutos, ele usa a bitola padrão de 25, né, que é 3/4. Se ele não utilizar a bitola de 25, ele vai mostrar aqui no nosso desenho. Agora vamos ajustando o nosso desenho para ele ficar mais limpo. Ok, acho que o desenho agora está completo. Seguindo a sequência aqui, depois do
dimensionamento dos condutos. Clicando aqui, a gente vê a tabela de cargas. E a gente vê o ramal de entrada para concessionária light, trifásico, seção dos condutores de fase, seção de condutor neutro, o disjuntor que eu vou utilizar no medidor, cabo terra, disjuntor geral 80, né? A potência instalada, a potência demandada, abaixo o quadro de cargas, inclusive o disjuntor que vai proteger cada um dos circuitos e a seção do fio que vai em cada um desses disjuntores, e a descrição desses disjuntores, incluindo o balanceamento de cargas, a fase A, a fase B e a fase C. E essa tabela ela é calculada de forma automática. Eu posso inclusive exportar essa tabela, botão exportar tabela, porque ela tem que ser enviada junto com o projeto elétrico. O botão seguinte é o orçamento. Clicando em orçamento, ele faz uma estimativa da quantidade de material elétrico que tem que ser comprado, a quantidade de condutores, a quantidade de eletrodutos, a quantidade de interruptores e tomadas, módulos e a quantidade de disjuntores. Você também pode e deve exportar uma planilha com essa lista de materiais. Vamos salvar o projeto. Além do quadro de cargas do orçamento, você também pode exportar essa planta em PDF, clicando aqui no botão Gerar PDF. Você escolhe a escala, se você quer a margem, se você quer a legenda do projeto, você escolhe aqui o nome que você vai dar para o projeto, o nome do projetista, a data e o número de folhas. Vou tentar imprimir isso aqui em A3, gerar PDF. É gerado então um arquivo PDF contendo a legenda dos itens que a gente utilizou no projeto, a legenda geral do projeto e a planta baixa com todo o esquema elétrico que a gente projetou. Infelizmente, esse software tem algumas limitações. Ele não faz o desenho unifilar e multifilar, nem o esquema de disjuntores que deve ser montado no quadro. Mas esse item pode ser facilmente feito através do quadro de cargas. Vou escrever aqui projeto elétrico finalizado e salvar. E se depois de enviar o projeto ao cliente ele pedir alguma alteração, a gente pode novamente abrir o projeto e fazer essa alteração. Por exemplo, o cliente ele não quer só um ponto de iluminação, mas ele quer 2 pontos de iluminação aqui no quarto, por exemplo. Vou inserir, por exemplo, mais um ponto de iluminação aqui no teto. Nesse ponto, eu quero um ponto de 100 volt ampere. O interruptor é o mesmo interruptor que eu já tinha utilizado, B. Salvar. Vou passar esse ponto para 100 também. Salvar. Vou posicionar de uma maneira mais baixa aqui. Esse eletroduto seria melhor sair desse ponto de iluminação, mais próximo à tomada. Desse interruptor para esse ponto de iluminação. Deste ponto a este ponto. Vou imaginar também que o cliente pediu a instalação de um ar-condicionado também no segundo quarto, nessa parede, por exemplo. Posso também acrescentar uma tomada nesse ponto, um outro ar-condicionado de 10.000 BTUs, salvar. Foram as duas alterações que ele pediu. Tenho que colocar novamente um eletroduto, deste ponto até este ponto, e vamos imaginar que o cliente pediu somente essas duas alterações. Vou clicar de novo em lançar a fiação, ele vai fazer de forma automática. Aqui onde eu coloquei o ar-condicionado, ele lançou uma nova fiação para aquele ar-condicionado. E aqui ele refez a fiação para o nosso quarto. Vou ajustar onde que eu alterei. As duas modificações prontas. Novamente, eu salvo o projeto com a data de hoje. Salvei. Gero o quadro de cargas novamente, que ele foi todo refeito. Gero um novo orçamento e gero um arquivo PDF com o novo desenho da planta elétrica. E envio isso tudo para o cliente. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. E esse é o software Woca
para instalações elétricas. Assim como o Oca, existem vários outros softwares online ou instalados em máquina para auxiliar no projeto de instalações elétricas. Espero que vocês tenham gostado desse curso e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Abraço!